Dando o Mestre Jesus, seu mentor amigo, que ampare e que nos traga a mensagem como eu gostaria que chegasse a cada um de nós. Está em casa. Boa noite. Boa noite. Como é bom, né? Estarmos reunidos em nome desse Pai que tanto nos ama e que tanto nos oportuniza as possibilidades de aprendizado e de recebimento, né? Das energias benfazejas que aqui, principalmente nesse ambiente, são trazidas para nos acolher. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 das Instruções dos Espíritos, que vai falar sobre o advento do Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade. Advento, a chegada, né, daquele que vem nos falar e esclarecer, e assim como prometeu a Kardec que toda vez que ele necessitasse de algum esclarecimento, que ele viria para tirar-lhe as dúvidas. E Kardec traz a nós várias das considerações deste que, através de vários estudos, foi considerado como sendo Mestre Jesus, né? O Espírito de Verdade. No item 5, ele começa dizendo assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade a dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas, revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, uma das questões, né, em que se tira como possibilidade do Espírito da Verdade ou de verdade ser o Mestre Jesus, são as palavras que ele mesmo, então, professa, traz, né, ao grupo de Kardec durante seus estudos, e com mais outros tantos estudos que Kardec fez, ele considera, né, o Espírito da Verdade como Jesus. E aí ele continua nos dizendo assim: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, ele vem nos trazendo a confirmação, né, que a ressurreição, ela é a chegada, a vivência de um novo momento das nossas vidas, né? A morte, ela é um ressurgimento de cada um de nós.
e sendo a vida a prova e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão. Então, durante o que nós chamamos de vida, é o momento em que nós estamos no trabalho. Um trabalho que exige muito de nós, porque nós temos dívidas a pagar. Nós temos aprendizados para compreender. E por isso nós viemos para essa escola hospital, porque aqui a gente aprende, ensina e se trata, né? Por isso essa escola hospital chamada vida é o lugar e o momento onde nós precisamos e devemos exercitar o bem, a partilha daquilo que temos, aprendemos, né? Porque partilhar não é só dividir aquilo que se tem. Partilhar é além do que se tem como matéria-prima, digamos assim, o alimento, né? Mas a roupa. Mas é, antes de tudo, partilhar o nosso amor. Porque esse sim vai edificar cada um de nós. Vai nos transformar, vai nos fazer multiplicadores desse sentimento de igualdade real e divinal que Deus nos concedeu. Porque somos realmente todos iguais em suas individuais diferenças. Né? Por quê? Porque, claro, hoje eu sou baixinha, tenho olhos azuis, verdes, enfim. Amanhã eu posso estar um homem, né? Hoje ela é uma bela mulher negra. E ainda assim nós somos iguais, porque nós somos irmãs. A única diferença que nós temos é a nossa individualidade. Não é a nossa cor. Não são os nossos lindos cabelos. O que nos difere, na verdade, é a nossa caminhada. Aonde eu estou e aonde ela está. E isso não sou eu que vou avaliar. Isso, quem sabe, é o nosso Pai. De repente, ela está há 100 anos mais evoluída do que eu, né? E eu tô aqui na minha, tô até dando palestra. Mas quem sabe o quanto que eu devo? Só Ele. Quem sabe o quanto eu sei? Só Ele. Então, a nossa única diferença é do tempo que nós, espíritos eternos, já vivenciamos e experimentamos de tantas coisas. O resto não significa nada, porque nós somos todos iguais. Somos inteligência criada pelo mesmo Pai. Então, quando nós conseguimos vivenciar
essa compreensão de que a nossa vestimenta carnal nada mais é do que uma roupa que me deram, mas que não me representa, porque o que me representa é o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu faço, né? Nós estaremos vivenciando tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. E aí, ele virá nos dizer: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Porque não adianta a gente ficar sonhando, como o pessoal costuma dizer, fora da casinha. Nós temos que ter os pés no chão, ou nós temos que fazer, como nos disse Allan Kardec, com a bênção dos espíritos superiores. Ter fé com razão, com pensamento, com interpretação, com entendimento, com estudo, com aprimoramento. Porque senão a gente sai da casinha, né? Aí a gente entra na história de qualquer um. E não é assim. Nós temos que perceber que muitos são, infelizmente, falsos profetas. Mas, nesse capítulo, nós temos o item 6, uma declaração maravilhosa, em que Jesus nos diz: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. E aí a gente arrogantemente pensa assim: consolar os pobres e deserdados não é para mim, né? Não sou pobre, tenho até 2 carros. Muito, muito pobre, né? Aquele que se acha rico por ter algo que, na verdade, deixará de lhe pertencer assim que fechar os olhos da carne. Uma riqueza que não significa nada porque ela fica. Ela não nos pertence eternamente. O que nos pertence eternamente é a riqueza do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir. E como nós ainda somos iniciantes nessa jornada, nós precisamos do consolo. Nós precisamos, porque somos pobres deserdados. Ou seja, ainda estamos muito perdidos. Por mais que tenhamos e tentemos nos encontrar. E é por isso que a gente se reúne, que a gente conversa,
que a gente estuda. Porque para nós, que ainda somos, novamente dizendo, iniciantes da caminhada, nós necessitamos de consolo. Porque às vezes parece que o tombo da bicicleta e o arranhão do joelho foi maior do que a gente esperava. E aí a gente chora, diz que não quer mais andar na bicicleta, né? A gente fala isso para Deus. Ai, não dá, tá muito difícil, o Senhor tá me pedindo uma coisa que eu não consigo, né? Tá doendo muito. E aí o que ele fala? Elevem a sua resignação. Chorem. Porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Porque a dor, ela existe. Mas o sofrimento cabe a cada um de nós. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão aquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então nós nunca estamos sozinhos. Por mais e por tantas vezes acreditemos. Tá difícil, eu tô sozinho, não consigo, não tenho força. Aí ele diz: e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. E aí, de repente, a gente tem aquela ideia assim, que a gente diz: ai, eu sou um gênio. Não sei como é que eu não pensei nisso antes. Né? E aí a gente esquece que minutos atrás estava pedindo ajuda. E nem agradece, né? Sai achando que, ó, tô podendo, sei tudo. Só esqueceu que quem sabe e que deu, que entrou no nosso pensamento e nos deu a ideia. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Lembram o que eu falei? Que daqui a gente não consegue levar nada? Quer dizer, acaba aquele que se sente o mais rico daqui chegar lá e acabar se tornando o mais pobre. E aquele que chega lá praticamente sem nada, desnudo, né? Que daí não tem nem bolso para carregar, seja o que for. Será talvez o mais resplandecente, porque lá a gente adquire o quê? A luz. Nossa riqueza é a luz. Que quanto mais brilho tem,
mais elevação tem aquele que a possui. Tanto que pouco se conseguia olhar, né, para a Virgem, para Jesus, ou para quem trabalha em mesa mediúnica, quando se tem a presença de um espírito um pouquinho mais elevado que a gente, né, que nem está lá nas grandes esferas, mas que nos dá a cortesia de uma visita, a gente já fica assim, parece que está com aquele flash todo nos olhos que não dá para enxergar nada, né? Agora imaginem aqueles que estão alcançando as grandes esferas. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Às vezes a gente fica, né, com aquela dorzinha de cotovelo, né? Ai, a minha vida é tão comum, tão simples. Trabalho para casa, da casa para o trabalho, né? Pelo menos se tivesse dinheiro para botar uma piscininha assim, que aqui é tão quente, né? Quem sabe? Não precisava ser a casa grande, mas uma piscininha para a gente se refrescar, né? Aí a gente já pensa assim, pô, fulano tem aquela casa, né? Ai, se eu pudesse estar lá com todo aquele dinheiro que ele tem. Até aí tudo bem, fácil, tranquilo. Lidar com isso que é bom, né? Claro que é bom. Por que não vai ser bom, né? Ter uma casa boa, dinheiro para usufruir. E a responsabilidade? Também quer? Porque a quem muito é dado, será cobrado. O que tu fez com todo aquele dinheiro que eu te ajudei a ganhar? Que eu te dei inteligência para poder crescer? Muitas vezes partilhou muito menos do que aquele que quase nada tinha. Que com certeza partilhou muito mais daquilo que possuía. Então, Jesus, ele nos toca e nos chama a atenção através de Kardec para que nós compreendamos que é necessário, é urgente que aprendamos, que conheçamos as razões que nos movem. Não são as razões da doutrina espírita. As nossas razões, aquelas que nos movem. Se elas estão enquadradas com a doutrina, e assim enquadradas aos ensinamentos do Mestre Jesus, perfeito. Mas a nós estamos nos olhando, estamos nos conduzindo no caminho, mesmo, como se dizia antes, nos trancos e barrancos, quer dizer, caindo, levantando, né? Esperando o joelho ficar curado para depois subir na bicicleta de novo e tentar. Porque é só assim que a gente vence. Insistindo e, de preferência, no bem.
E para encerrar, ele continua dizendo: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres. Modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Vou repetir, até porque eu comi uma frase. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, em Paris, no ano de 1861. Então, vejam que, mais uma vez, ele diz: nós somos os obreiros de nós mesmos. Nós é que nos transformamos. Ele nos deixa todas as possibilidades. Ele nos entrega todo o material necessário para a nossa construção interna. A construção dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, por consequência, dos nossos atos. E assim, quando nos despedirmos dessa escola, desse hospital, poderemos voltar à nossa casa e executarmos e sermos exatamente aquilo que conseguimos construir com as nossas próprias mãos. Que possamos levar essa inspiração do Espírito da Verdade para junto de nós, para que assim consigamos, né, ter o bom ânimo de cada dia mais procurarmos ser melhores, amados e amantes da humanidade. Que assim seja. Obrigada a todos. Obrigada, Graça.